Olá, queridos e queridas, graça e paz, prazerzão estarmos juntos novamente para ministrar essa aula a respeito do profeta Jeremias. Já fizemos uma aula anterior, tem um vídeo gravado e essa é a continuação, né, da nossa aula que nós temos ministrado para os jovens da igreja metodista de Vista Alegre, a nossa igreja, né? Graças a Deus por isso. Mas deixa eu dar uma lembrada ao que nós falamos na aula passada e já falamos também com os jovens da nossa plataforma, quando fizemos a aula presencial via a plataforma Zoom, né? Jeremias, ele era, o ministério dele, o chamado dele era um ministério muito difícil, porque Deus o envia não a outras nações, mas envia aos filhos perdidos de Israel, né? Aquelas pessoas que eram religiosas, que acreditavam na religião, que executavam a religião, mas haviam se afastado do Senhor, haviam negociado princípios, haviam negociado fundamentos da lei e também fundamentos do evangelho, né? Se a gente for trazer e atualizar isso para os nossos dias, eles também negociaram muitos fundamentos dos evangelhos, o que trouxe uma destruição. Deus veio sobre Jerusalém, sobre Israel. Então o ministério de Jeremias era baseado nisso. O que é interessante, capítulo 12, versículo 6, diz que até os familiares de Jeremias não gostavam dele. Era uma coisa impressionante, gente. Deixa eu ler aqui. Jeremias capítulo 12, versículo 6. Porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Ou seja, não confie neles, né? A palavra que Deus está dando e que Jeremias está falando é o seguinte: olha, você não tem nem que confiar na sua própria família, porque eles também não são confiáveis naquele tempo, um tempo de idolatria muito forte mesmo. Capítulo 7 também de Jeremias, versículo 18, fala uma coisa muito interessante para os irmãos terem uma ideia, né, de como era o nível de adoração a outros deuses na época de Jeremias. Versículo 18, capítulo 7. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Olha só, toda a família, ela se juntava para prestar um culto idólatra a uma deusa que Jeremias coloca a rainha dos céus, que no caso é Astarote ou Astarte, tá? Astarote é a forma plural desse nome, Astarte seria o nome dessa deusa, uma deusa feminina, uma deusa muito poderosa, onde acreditava que ela reinava nos céus. O título que era dado a ela, por ocasião dessa época, era que ela era a rainha dos céus, né? Os bolos, quando você vê aqui, e para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecerem libações, na verdade esses bolos eles tinham forma, não era qualquer bolo. Elas faziam bolos na forma da lua ou do planeta Vênus, tá? Da estrela, né? Estrela, e a gente conhece, às vezes o planeta Vênus ele aparece para a gente como uma estrela. Não vou entrar em astronomia porque realmente não sou uma negação nessa área, mas o formato do bolo tinha que representar uma estrela ou a lua, tá? Então era essa representação. Essa mesma deusa Astarote é a deusa assíria Ishtar. Então, na verdade, a deusa era a mesma, ela variava de nomes naquela época. Então, o nível de adoração, o nível de idolatria, de adoração a outros deuses era muito alto na época de Jerusalém, na época de Jeremias em Jerusalém, né? Então, ela fala assim, oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Eles ofereciam sacrifícios, né? Eles ofereciam, se purificavam, se banhavam para agradar aqueles deuses, né? Haviam rituais de purificação que envolviam águas, ervas, né? Todo um processo de adoração àqueles deuses, e isso era uma idolatria.
E Deus sempre zelou, né, dizendo que ele é o Deus de Israel, que ele não compartilha a glória dele com ninguém, que ele não divide a glória dele com ninguém, né? Esse é o Deus que a gente serve. Versículo 19 de Jeremias 7 fala assim: acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre homens, sobre animais, sobre árvores do campo, sobre frutos da terra, arderá e não se apagará. Então Deus, ele leva Jeremias a liberar palavras de confronto com a questão da idolatria em Israel, né? Ele leva Jeremias a ministrar palavras que vão vir contra quê? Contra tudo aquilo que as pessoas acreditavam. Porque na verdade, gente, a gente precisa ter um entendimento. O povo de Israel daquela época acreditava que estando em Jerusalém eles seriam livres. Que estando em Jerusalém eles estariam protegidos mesmo sendo idólatras. Mesmo sendo idólatras. Agora, é óbvio que todo ministério, né, de profético, ainda mais um ministério pesado como o ministério de Jeremias, chega ao ponto do profeta não suportar mais aquele encargo. Aonde ele ia, ele era afrontado. Aonde ele ia sendo questionado, né? Era uma coisa assim, num nível, e ele carregando aquele fardo, né? O capítulo 9, olha só: provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Ou seja, ele começa a interceder, entrar num nível de intercessão. Começa antes um pouquinho no capítulo 8. Jeremias começa a sentir dor física. Não somente física, né, mas dor na alma, por aquilo que estava acontecendo em Israel. Pelo nível do peso que viria sobre aquela nação. Ao ponto, irmãos, do capítulo 20, olha só o que ele diz, capítulo 20 não, perdão, Jeremias 9, 20. Ouvi, pois, vós mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto às vossas filhas, e cada uma sua companheira a lamentação. O que ele está dizendo? Ele está chamando aquelas mulheres chamadas carpideiras. As carpideiras, elas haviam, né, elas existem desde a antiguidade. Desde a antiguidade existem as carpideiras. E o que ele está dizendo? Olha, mulheres, comecem a ensinar lamentos, porque a situação não vai ficar tranquila, a situação não vai ficar boa, né? Nós vamos ter problemas aqui, nós vamos chorar, pessoas irão morrer por conta de quê? Da invasão que aconteceu depois pelos babilônicos, né? E porque Deus havia já decretado um juízo sobre Jeremias. Então a gente continua, uma coisa interessante, capítulo 13, Deus manda Jeremias a comprar um campo em Anatote. Anatote era a terra de Jeremias, manda ele comprar um campo, né, semear no futuro. Enquanto todo mundo queria vender, Jeremias estava comprando por ordem do Senhor, né? No capítulo 17, gente, estou dando um apanhado aqui bem rápido, tá? No capítulo 17, a gente vai ver Deus falando sobre o pecado de Judá. E o que é interessante é que a Bíblia, ela coloca como título desse capítulo: o pecado engana e destrói. Isso é uma realidade. O pecado, até hoje, ele engana vidas e destrói pessoas. Israel havia entrado pelo caminho do pecado, Israel havia entrado pelo caminho da desobediência, ao ponto, né, de a gente ler e conhecer um versículo muito conhecido. As pessoas usam muito esse versículo e às vezes nem sabem que foi Jeremias que disse isso. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Todo mundo conhece esse versículo. Maldito o homem que confia no homem. Em que contexto ele foi dito? O contexto do pecado, da falsidade,
né, de como, como Judá havia se desviado da confiança no Senhor e havia depositado a sua confiança em homens. Gente, para pensar uma coisa, não é exatamente isso que a gente vê hoje? A nossa confiança sendo depositada em homens. Não é exatamente o que a gente vê hoje, a polarização política no Brasil, né? Não somente no Brasil, mas no mundo todo. Pessoas defendendo as suas ideologias, pessoas defendendo os seus políticos, os seus partidos, mas se esquecem de que a nossa confiança não está nos homens. A nossa confiança não está em pessoas, a nossa confiança está no Senhor, que fez o céu e a terra. E aí entra o versículo 7, do mesmo capítulo 17. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A gente vai ler que é muito parecido. É claro que Jeremias já tinha conhecimento dos salmos. Ele é muito parecido com o Salmo 1, muito, muito mesmo. Né? Bendito o homem, ele apresenta o homem que é maldito, porque confia no próprio homem, e apresenta o homem que é bendito, que confia no Senhor. Né? Ele é como árvore plantada junto às águas. A gente vai ler isso, né, no Salmo capítulo 1. Né? Bem-aventurado o homem que não anda nos caminhos dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Ele vai falar uma coisa interessante, 17:9, enganoso é o coração. Isso é legal da gente aprender. Por quê, gente? Porque a maioria dos filmes que a gente vê, eles falam assim para você e para mim: olha, confia no seu coração, a resposta está dentro de você. Quando o herói do filme não sabe que decisão tomar, ele geralmente alguém ensina isso para ele: olha, confia no seu coração. A Bíblia está dizendo o seguinte: enganoso o coração. Nosso coração é enganoso, a nossa alma é enganosa. Então a minha confiança não pode estar no meu coração. As respostas para a minha vida, para as minhas crises, para as minhas encruzilhadas emocionais, as minhas decisões que eu preciso tomar, elas não estão nas nossas emoções, elas não estão no nosso coração, elas estão em Deus. E a gente precisa aprender a confiar no Senhor, a derramar a nossa vida diante do Senhor, né? Versículo 10, eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E Deus está dizendo: olha, eu sei o que vocês estão pensando. Eu sei o que vocês estão sentindo, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Pastor, mas Deus não é misericordioso? É, irmãos, totalmente. Ele é tão misericordioso quanto justo. E na medida que Deus é justo, Ele vem para nos dar, para nos apresentar a consequência do nosso proceder segundo o fruto das nossas ações, ou seja, as nossas atitudes geram um fruto. O que Deus está ensinando através de Jeremias é o seguinte: olha, tudo que nós fazemos, tudo que o ser humano faz, vai gerar um fruto. Ou seja, toda ação tem uma consequência, toda ação tem um destino. Eu e você que nós vamos definir quais ações e quais resultados nós teremos na nossa vida. A gente precisa ter esse entendimento muito claro e muito definido em nós, né? Então, Jeremias vem orando, né? Versículo 18, tem aquela palavra do Senhor que mandou que Jeremias fosse a uma olaria e observasse o oleiro mexendo com o vaso, né? E aí a gente tem aquela palavra que ele vê o vaso sendo rachado, sendo quebrado, e o oleiro continua trabalhando no vaso, né? Ele torna a fazer outro vaso. A gente tem hinos lindos a respeito do oleiro do vaso, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. A gente tem, né? Tem um cântico também: quebra tudo e faz de novo. Então, ou seja, baseados em quê? No capítulo 18 de Jeremias. E Deus está dizendo: olha, tem coisa que eu não remendo, eu faço de novo. A gente vai se lembrar de Isaías, um outro profeta, que diz assim: ó, eis que faço coisa nova, que já está surgindo, não percebeis? Então Deus é um Deus de novidade, Deus é um Deus que faz coisas novas, Deus é Deus que apresenta coisas novas para a gente, né? Mas a gente precisa aprender a andar na fidelidade. O livro de Jeremias é um livro que vai tratar da fidelidade do povo, da fidelidade de Israel para com o Senhor.
Gente, o bispo Paulo Rangel fala uma palavra interessante: a santidade, ela nos protege. Ela não cerceia as nossas atitudes, não, pelo contrário, ela protege a nossa vida, né? No capítulo 19 vai ter o vaso a botija quebrada, né? A gente precisa também ter esse entendimento, né? Ele compra uma botija e leva essa botija aos anciãos, aos sacerdotes, e quebra aquela botija para demonstrar como Israel seria quebrado, como Israel seria partido, né? Então a gente tem isso. No capítulo 20 começa a retaliação, né? Pazur coloca Jeremias no tronco. Quem foi Pazur, né? Pazur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ele é filho do presidente dos sacerdotes naquela época, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, da botija quebrada, do vaso do oleiro, né? Então, ele pega Jeremias e coloca Jeremias no tronco, ao ponto de Jeremias olhar para ele e falar assim, ó, Deus não está te chamando mais de Pazur, mas Deus está te chamando de terror por todos os lados. Por que Deus muda o nome de Pazur? Porque Pazur significa em hebraico prosperidade. Que coisa, né? Ele significa prosperidade, e o nome foi alterado, né, para a terror por todos os lados. Se você que tem curiosidade de saber a palavra em hebraico, Magor Missabib, esse era o nome que Pazur ganhou do Senhor. Ou seja, um homem que carregava prosperidade com ele passou a ser conhecido como terror por todos os lados, né? Então ele vai preso, né? Jeremias começa então a fazer o quê? Ele começa a se lamentar. O que é interessante é que Jeremias ele é considerado por muitos, né, o profeta chorão, alguém que chora continuamente, mas na verdade ele lamenta pela situação de Israel e pelo peso profético que ele tinha que carregar. O ministério profético dele não era tranquilo, não era tranquilo, era um ministério pesado, era um ministério difícil, né? E ele começa a lamentar a sua vida e chega ao ponto de amaldiçoar o dia do seu nascimento. Meu Deus do céu, maldito dia em que nasci, capítulo 20, versículo 14. Ou seja, ele vai lamentando, ele vai chorando, ele vai ali vivendo as coisas, né, se lamentando por causa do peso do ministério. Quando chega no capítulo 21, entra mais uma profecia de destruição de Jerusalém. E aí Nabucodonosor dá nome aos bois, né? Ele fala, vai ser Nabucodonosor, né? Vai estar vindo aí a nação de Babilônia. Babilônia está vindo para nos ferir, para nos destruir, né? No capítulo 22, ele profetiza contra a família real. No capítulo 23, ele vai profetizar contra os pastores e os falsos profetas, né? Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. E aí ele vai falar a respeito de Jesus e vai falar contra os falsos profetas, né? Aqui no versículo 9 de Jeremias 23, acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem, sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Gente, são palavras muito fortes a respeito da condição espiritual que estava Jerusalém, Judá, naquela época de Jeremias. Eram palavras muito fortes, mas eram palavras verdadeiras. Agora, muitas das coisas que a gente lê em Jeremias, elas estão se repetindo hoje. O povo tem se tornado idólatra. O povo tem se tornado pecador. O povo tem se tornado distante da presença do Senhor. E na medida que a gente anda distante da presença do Senhor, nós vamos nos afastando de Deus,
nos aproximando do pecado, aproximando da quebra de princípios e quebra, desobediência da palavra. É esse o nível de vida que a gente vai vivendo, né? Nesse tempo, sim. O que é interessante é que a gente, capítulo 25, Jeremias vai falar dos cativeiros, dos 70 anos de cativeiros em Israel, em Babilônia. No capítulo 26, ele vai falar sobre a queda do templo, e aí nisso que ele fala da queda do templo, ele é ameaçado de morte. Querem matar Jeremias porque ele fala que o templo vai quebrar, vai cair, né, vai ser destruído. No capítulo 27, ele fala dos canzis, dos anzóis, que são simbólicos, né? Olha aqui, ó. Assim me disse o Senhor, capítulo 27, 2. Faz correias e canzis, né? Aonde? E ponha nos pescoços, né? As correias eram usadas para amarrar junto os canzis, que formavam o jugo dos bois. Jeremias coloca sobre si os jugos dos bois, como se ele fosse um boi para arar a terra, né? E ele fala uma coisa interessante, né? Envia um para o rei de Edom, né? Para o rei de Moabe, ao rei de Tiro, ao rei de Sidom e tal, e fala assim, ó, versículo 5: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra com meu grande poder, o meu braço estendido, as dou aquele a quem for justo. Olha que coisa linda. Deus dá às nações aquele que é justo para recebê-las. Meu Deus. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei de Babilônia. E ele está dizendo o seguinte, que ele não vai somente entregar as terras, mas vai entregar também os animais do campo, tudo que pertencia a Israel, né, vai para Babilônia. Então Jeremias ele passa essa questão dos 70 anos em Babilônia. Mas no capítulo 30, irmãos, Jeremias traz uma palavra profética, Jeremias não, Deus traz uma palavra profética dizendo o seguinte, olha, eu vou trazer de volta o meu povo. E aí a gente vai se lembrar, né, lá de Lamentações de Jeremias, quando ele fala o seguinte, ó, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por que ele fala isso? Ele está dizendo, olha, porque Deus é misericordioso e Israel não foi consumido. Porque Deus tem misericórdia e Israel não foi de todo destruído. A gente assume muito isso para a gente, né? A misericórdia do Senhor, eu não sou destruído, não sou consumido, mas essa palavra é para Israel. Israel não foi consumido por causa da misericórdia de Deus. É claro que isso tem conotação com as nossas vidas, é óbvio. Através da nossa vida também, né, da misericórdia do Senhor, Deus, ele tem a questão da misericórdia dele. Nós não somos consumidos, né, por conta das misericórdias de Deus. No capítulo 36, fala uma coisa muito interessante, né? Deus pede que Jeremias escreva as profecias no livro, num rolo. Baruque vai fazer isso. Baruque vai ser a pessoa que vai escrever os livros, as cartas, as profecias de Jeremias. E ele é levado até o rei de Judá, né? No rei Jeoaquim. O rei Jeoaquim que reinava nessa época, né? O rolo é lido, as profecias são lidas, são entregues, tá? A gente percebe uma coisa interessante. Não houve arrependimento. Não houve arrependimento por conta de Jeoaquim. Deus é tão misericordioso, irmãos, que Deus dá a chance de arrependimento. Deus vai dando chances. Quando a gente se arrepende, a misericórdia do Senhor é sobre nós. Mas só que Jeoaquim não se arrependeu, joga o rolo com as profecias no fogo, né? E o que é interessante é que depois disso, né, Baruque reescreve, está aqui no versículo 27, Jeremias 36, 27,
Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, dizendo: toma outro rolo, escreve nele todas as palavras que estavam no original. Gente, ainda bem, porque se Deus não tivesse feito isso, nós não conheceríamos as palavras de Jeremias, as profecias de Jeremias, né? Vamos continuar aqui um pouquinho avançando. Jeremias fica com o resto do povo, Nabucodonosor cuida dele. Gente, é linda a história de Jeremias, né? Aqui, versículo 11 de capítulo 39. Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo: toma-o, cuida dele e não lhe faça nenhum mal, mas faz-lhe como ele te disser. Irmãos, aprenda uma coisa: Deus cuida dos seus profetas. Deus cuida dos seus profetas. Deus mandou um rei ímpio para cuidar de Jeremias. Deus mandou um rei, que cultuava a outros deuses para cuidar do servo dele. Quando você é fiel ao Senhor, Deus cuida de você. Quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus cuida de nós. Aleluia! Deus é poderoso para cuidar da tua vida, da tua família. Nabucodonosor chega, dá uma ordem: olha, cuida dele. Cuida dele, não faz nada com ele. Tudo que ele mandar você fazer, você vai fazer. Deste modo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, ordenou a Nebuzazban, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os príncipes da Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda, ou seja, ele estava preso ainda na casa da guarda, e o entregaram a Gedalias, né, para que levasse ao seu palácio. Assim habitou entre o povo. Coisa linda, gente. Coisa linda mesmo. Deus cuida de nós. E aí eu lembro daquela música, né? Deus cuida de mim, à sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, né? Eu amo a tua casa. Deus cuida de nós, Deus cuida de você, Deus cuida, e cuida mesmo, né? E aí a gente vai, né? Depois começam a vir diversas profecias. O livro de Jeremias é muito rico, muito rico. Mas no capítulo 51, Deus já começa a profetizar. Deus começou a profetizar contra o quê? Babilônia. Lembre-se que nesse tempo, Deus já tinha dado a visão da estátua a Daniel, a Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 2. Deus já havia dado, né? Olha aqui, ó. Assim diz o Senhor, capítulo 51 de Jeremias: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Leb-Camai. Leb-Camai significa Caldeia, nome do território da Babilônia, né? Literalmente, a região da Caldeia significa o coração daqueles que se levantam, né? Muito interessante isso. Então, da onde ele está dizendo? Olha, pessoal que mora ali, Deus vai levantar um vento de destruição. Irmãos, porque Deus é zeloso. Israel pertence ao Senhor. Israel pertence ao Senhor, né? E depois Jeremias entra o livro de Lamentações de Jeremias. Então Jeremias ele passa por todas as etapas de Israel, desde antes da guerra, depois da guerra e o período do exílio, até a profecia final dele, uma das profecias finais, acerca da destruição do Império Babilônico. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, sabe, que o Senhor esteja sobre a sua vida. Eu penso que se a gente pudesse dar um tema único, algo que simbolizasse em uma palavra o livro de Jeremias, eu creio que a palavra mais correta é fidelidade. Israel precisava ser fiel a Deus, como Deus era fiel a Israel. Amém? Deus te abençoe. Até domingo que vem, em nome de Jesus. Graça e paz.